Oi pessoas! No vídeo de hoje eu vou continuar falando sobre autoescola. Já tem um vídeo aqui no canal que eu falei sobre o exame médico e o psicotécnico. E depois de muitos comentários eu tô aqui finalmente para gravar um vídeo falando sobre como foi a minha prova para tirar a carteira de carro. Bom, esse ano, né, no final de 2025 e agora em 2026, a gente teve ótimas mudanças para tirar a habilitação, então o processo está muito mais barato e muito mais acessível, né? Não tem obrigatoriedade de fazer tantas aulas igual tinha antes e os exames médicos e psicotécnico tiveram o valor reduzido, entre outras coisas. Então, assim, eu acho que é um tema que vai ser muito falado por agora e eu tô aqui para dar o meu relato sobre como foi a minha prova para tirar a habilitação. Eu não vi muitos vídeos aqui no YouTube, principalmente vídeos recentes, então por isso que eu gravei o vídeo anterior e por isso que eu tô gravando esse vídeo. Porque eu tenho só 19 anos, então eu tirei carteira aos 19 anos e eu senti falta de ver alguém falando sobre como foi a experiência, enfim. Obviamente eu perguntei para as pessoas da minha família, as pessoas que eu conheço que têm carteira, mas eu senti falta desse tipo de conteúdo aqui no YouTube, então é por isso que eu tô gravando esse vídeo. Bom, muita gente fala que é impossível passar de primeira, né? Tipo assim, fazer a prova e já passar. Mas eu conheço algumas pessoas que conseguiram fazer essa proeza. Não foi o meu caso, eu precisei de 2 exames, então eu passei na minha segunda tentativa para tirar a carteira de carro. E assim, eu tenho algumas considerações. Primeira, sobre o local de prova. Independente de onde você estiver fazendo a sua habilitação, é muito importante você conhecer o local do seu exame. Por exemplo, eu tirei em Belo Horizonte, tem vários locais do exame, então você só fica sabendo onde você vai fazer o seu exame assim que a autoescola faz o pedido, né, que você quer fazer o exame. Então você fica sabendo, acho que mais ou menos uma semana antes, 1 ou 2 semanas antes, se eu não me engano. Se tiver mais de um local de prova, é bom você já ir perguntando para as pessoas como que foi, como que é a experiência. Os instrutores da autoescola, se você estiver fazendo aula em uma autoescola, provavelmente vão saber informar também. E obviamente tem alguns locais que são mais fáceis e outros que são mais difíceis. Se tiver só um local de prova, isso é bom ou é ruim, não sei, porque vai depender se é um local de prova fácil ou difícil, mas pelo menos você já fica, né, mais certo de que vai ser aquele o seu local de exame. No caso de Belo Horizonte, o queridinho para tirar a carteira de carro é o CEPEL. Então, assim, todo mundo quer cair lá. E eu, felizmente, consegui na minha segunda tentativa, né? Você não escolhe, uma coisa muito importante é que você não escolhe o local que você vai fazer exame, caso tenha mais do que um. Então, o Detran tem um próprio sistema, eu acredito que por ordem de inscrição, né? Dependendo de o quão cedo ou quão tarde a sua autoescola faz a solicitação para fazer o exame, né? Tipo, abre, sei lá, 9 horas da segunda-feira, tô dando só um exemplo, as inscrições. Então, quem fez lá até 9h05, as determinadas vagas vão para tal lugar, e depois vai indo assim. Eu acho que é assim, pelo que me falaram, mas eu não tenho certeza. Mas assim, você não consegue controlar isso. Então, não tem muito o que fazer. É só literalmente torcer, cruzar os dedinhos assim para cair no local de prova legal. Mas caso você caia em um local de prova difícil, igual foi a minha primeira tentativa, que é a Gameleira, em Belo Horizonte, vida que segue. Literalmente vida que segue. Então vamos lá. Depois que você souber qual é o seu local de prova, seria legal que você fizesse algumas aulas no local de exame. Então, ir com algum instrutor para conhecer, para ver como que é a pista. Geralmente, os instrutores de carro, né, de tirar a habilitação B, vão conhecer já a rota que o Detran pede para fazer, né, que enfim, será avaliada. Onde vai ser a baliza, por exemplo, também já tem os locais específicos. Então é muito bom ir para fazer esse teste. E o que aconteceu agora entrando na minha experiência? Igual eu falei, a minha primeira prova foi na Gameleira, que é um local de prova assim, bem chatinho, porque a baliza até que nem tanto, a baliza foi tranquila, mas a rota de rua, né, a rota que você tem que fazer, o percurso que você tem que fazer, tem muita ladeira,
umas ruas estreitas, então assim, muito morro, é uma região com muito morro. E felizmente, quando eu fiz, não me pediram, mas tem uma ladeira que você desce e que tem uma rotatória, então você tem que descer, fazer a rotatória e subir. Eu não sei se alguém vai lá, se algum avaliador pede para descer realmente, mas quando eu fui fazer o treino de rua, né, com o meu instrutor, antes da prova, eu treinei fazer e eu achei meio complicado, porque assim, no exame, você não pode errar. Tipo assim, tem um limite de pontos que você pode fazer, mas qualquer deslize maior que você der, já tá eliminado. Então, por exemplo, se acontecer alguma coisa que o avaliador que tá no carro precisa colocar o pé no freio, porque você tem o seu freio, o seu acelerador e tal, mas o avaliador que tá do seu lado no carro também tem um freio. Então, se ele pisar o pé no freio, acabou. Você tá desclassificado, tipo, você não consegue tirar a carta. Uma coisa que eu esqueci de falar muito importante. São 2 avaliadores no carro. 2 fiscais, vamos chamar assim, não sei. Então, primeiro de tudo, como foi pra mim. Em outros lugares acredito que possa ser diferente, mas no meu caso, primeiro foi a baliza. Então entra um avaliador na frente e fica o outro avaliador na rua, observando você fazer a baliza, e tem um determinado tempo, que eu não vou me lembrar agora de cabeça, não sei se são 2 ou 3 minutos, e aí ele fica lá com você fazendo a baliza. Então assim, se você bater no meio fio, tá desclassificado também. Se você não conseguir fazer a baliza dentro do tempo, tá desclassificado. Se você bater no cone, né, que são 2 cones que você tem que estacionar no meio, também tá fora. Então assim, são avaliadas várias coisas. Pra mim, eu diria que a baliza é a parte mais tranquila do exame, mas eu já vi muitas pessoas tendo dificuldade. Falando sobre essa primeira parte da prova. Na primeira vez, na minha primeira tentativa no Gameleira, eu fiz a baliza tranquila, foi muito de boa. Mas na segunda vez, no exame que eu passei, eu quase reprovei na baliza. Vocês acreditam nisso? Muito surreal. Porque assim, acabou que eu tive alguns problemas com a autoescola que eu tava, então eu troquei de autoescola. Eu fiz o primeiro exame com uma autoescola e o segundo exame eu já tinha trocado de instrutor e de autoescola. Então acabou que o outro instrutor me ensinou um outro jeito de fazer baliza, porque tem várias formas, né? Vários macetes, enfim, várias formas de você dar instrução para alguém aprender a fazer baliza. E eu tinha feito poucas aulas com ele, acho que uns 2 dias de aula. E acabou assim, que eu embananei as coisas na minha cabeça e eu fiz um movimento errado. Então, tipo assim, eu tava fazendo a baliza, só que não ia dar, entendeu? Aí o avaliador que tava do meu lado, ele foi muito gente boa, então eu acho que é um pouquinho de sorte também, porque se você pegar um avaliador carrasco e você fizer um mínimo erro, ele pode te barrar, sabe? Ele pode dar um X lá e tipo, não, faz de novo. Mas se você pegar alguém legal, igual foi esse caso da prova que eu passei, tiver a sorte de pegar alguém legal, algum errinho assim pode ser relevado. Então, na hora que eu tava fazendo a baliza, o avaliador que tava do meu lado viu que não ia dar certo e falou, eu acho melhor você começar de novo. Então eu coloquei o carro de novo na vaga e comecei a baliza do zero. E aí o tempo correndo, né? Tipo assim, eu tinha que fazer dentro do tempo, então teve uma pressão maior porque o tempo tava correndo e eu tinha menos tempo. Mas acabou que deu certo, sabe? Acabou que ele me ajudou muito. Tipo assim, igual eu falei, tem que dar sorte de pegar alguém que seja legal. Mas ele me deu algumas dicas, tipo assim, eu tava muito nervosa. Então ele falou, lembra de olhar pra fora. Confere o retrovisor e tal. Ele deu alguns toques, sabe? Então isso foi muito bom. Mas, igual eu falei, tem que dar sorte de pegar alguém legal assim, porque senão eu provavelmente teria que repetir a prova. Se esse avaliador da baliza, da minha segunda tentativa, que foi no CEPEL, fosse carrasco, eu tava fora, na baliza. Então assim, eu dei muita sorte. Agora, sobre a prova de rua. Na minha primeira tentativa no Gameleira, o que aconteceu? O porquê de eu ter sido reprovada. Eu tinha mandado muito bem na baliza, tipo assim, nota 10. Juro, foi perfeita, foi muito boa. Mas no exame de rua acabou que eu dei um deslize muito, tipo assim, imperdoável, vamos falar.
Só recapitulando, que eu esqueci de falar, no exame de rua, entra um do seu lado, né? Você tá no banco do motorista, tem um no banco do passageiro e fica um avaliador atrás. Então são 2 avaliadores também, só que os 2 dentro do carro, diferente da baliza, que um tá dentro e o outro tá fora. Pelo menos estou falando como foi a minha experiência. Então, assim, o que aconteceu nessa primeira vez que eu fiz a prova? Comecei o percurso na rua e tal, e a primeira coisa que o avaliador pediu para fazer foi um controle de ré. Então ele pediu para eu aproximar assim da direita esqueci o nome, gente. Para aproximar da rua, assim, né, do passeio e fazer um controle. Então eu acho que eu pisei no freio. Porque você tem que pisar no freio mesmo. Eu pisei no freio, então tava certo. Só que na hora de fazer o controle de ré, que você tem que pisar no acelerador e tal, pra subir, né? Eu tava no morro, era um morro, assim. Eu aproximei da direita, fiquei no morro aqui. E aí eu tinha que dar ré, fazer um controle de ré. Só que no que eu fui fazer o controle de ré, eu virei o volante pra direita e não pra esquerda. Então acabou que eu bati no meio fio. E assim, ali já tinha acabado, sabe? Ali ele já, tipo assim, eu já tinha visto na cara dele que já tava eliminada. E ele falou, pode tirar o carro e tal. Ele me olhou com uma cara meio assim de, você bateu, né, no meio fio e tal. Isso é falta eliminatória. Então acabou que a gente só terminou de dar o percurso, ele não pediu mais nada, tipo, e tinha outras coisas pra fazer. O controle, fazer aquela coisa com a mão que eu já esqueci o nome. Enfim, parada dupla, fazer parada dupla e tal, tinha que fazer outras coisas. Acabou que ele não pediu nada e a gente só voltou pra onde estava o meu instrutor e o resto do pessoal que foi fazer o exame comigo e falou pro instrutor, ela bateu no meio fio e tal, não tem muito o que fazer, enfim, e desejou boa sorte na próxima tentativa. E outra coisa que eu tô lembrando agora, geralmente quando vai fazer exame, vão mais pessoas com você, então seu instrutor tem mais de um aluno, né, a pessoa que te deu aula tem mais de um aluno, então levam vários alunos, então cada hora faz uma hora um faz a baliza e todo mundo faz a baliza, aí depois vai pro exame de rua. Não sei como isso vai ficar agora que mudou um pouquinho, né, que tipo, não é mais obrigatório fazer tantas aulas e tal, eu não sei exatamente como que tá essa questão, mas provavelmente vão mais pessoas fazer com você, então tipo assim, você conversa com outra pessoa, torce por ela e tal, e é meio chato quando uma galera passa e outra galera não, mas é a vida, né, isso acontece. Enfim, sobre o exame de rua, na minha segunda tentativa, para finalizar, foi no CEPEL. É uma pista muito tranquila, assim, é realmente muito bom, porque as ruas são mais largas, é mais plano, então não tem tanto morro, né? Os morros são menos íngremes, são mais planos, assim, são menos difíceis. São mais fáceis de lidar. Então, assim, foi bem tranquilo, não tenho tanto que comentar, assim. Se eu pudesse dar dicas, seria lembrar sempre de olhar retrovisor, fazer as coisas com calma e tentar ficar o mais tranquilo possível, porque eu acredito que grande parte das pessoas tomam pau no exame de motorista para tirar a carteira por causa de nervosismo. Então você já treinou, você sabe fazer aquilo. Dirigir não é tão difícil, assim, venhamos e convenhamos, né? Não é uma coisa de outro mundo. Então a questão é, você não pode cometer erros durante, sei lá, menos de 5 minutos. Que, né, fazer uma baliza bem feita, né, tipo assim, dentro do tempo e tal. Mas na parte do exame de rua, é muito rápido, sabe? Tipo, você vai dar uma volta no quarteirão e acabou. Então, assim, tentar ficar o mais calmo possível. Eu sei que isso é difícil, mas assim, é o melhor conselho que eu posso dar. E também entender que caso você reprove mais de uma vez, várias vezes, pode ser porque você também não deu sorte e pegou alguém que, tipo assim, tem um pente muito fino, sabe? No sentido de que é muito rígido com a avaliação.
Então assim, não se culpe, cada um tem o seu tempo. Eu tenho amigos e amigas que demoraram muito tempo para tirar carteira, tenho amigos que tiraram de primeira. Então assim, cada um no seu tempo, o importante é não desistir. Agora eu tô tirando carteira de moto, eu tô quase finalizando as aulas e posso gravar um vídeo aqui também, caso vocês queiram saber como foi as aulas, como foi o exame para tirar carteira de moto, deixa aqui nos comentários. E bom, esse foi o vídeo. Se você tá aqui, imagino que você vá fazer prova, então eu desejo uma ótima prova, um ótimo exame para você e a aprovação vem aí. Tchau, tchau!